Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Passando por aqui mais uma vez para bater um papo com vocês sobre um tema que tem me incomodado durante esse tempo, alguns anos, né? Durante alguns anos aí. Eu queria entender por que a gente tem tanta dificuldade em aprender alguma coisa, né? Por que a gente não gosta de determinadas coisas e gosta de outras coisas? Por que a gente aprende muito mais facilmente aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta, a gente coloca uma dificuldade enorme? Bom, isso me parece, depois de analisar algumas questões, me parece uma coisa normal do ser humano, né? Você tende a fazer, claro, aquilo que você gosta. Se você vai, por exemplo, eu quero aprender a tocar violão. Só pelo simples fato de você querer aprender a tocar violão, você vai procurar um professor, vai procurar uma escola e tal, e se você quiser realmente, você vai aprender. Agora, se aquilo for um querer que não tem a profundidade, né, não tem realmente embasamento, você realmente não quer, você não quer de fato, você apenas quer aquele fogo de palha, né, como a gente fala, você vai fazer a primeira aula, fazer a segunda, na terceira você já não quer mais, por quê? Porque você viu que existe uma dificuldade ali, e na hora que a dificuldade bate, a primeira questão, o primeiro movimento que a gente faz é um passo para trás, é desistir, é dizer assim, não dá, isso não é para mim, não é? E aí muitas vezes eu me pego como professor, e estudante, né, que sou sempre, eu me pego nessas situações, sabe, de dizer assim, tanto do lado de cá, né, do lado do outro lado da mesa, né, quando eu estou como professor, eu vejo um estudante que não entende aquilo e larga de mão. Claro, às vezes a gente não tem, e muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, a gente não tem a habilidade suficiente para poder fazer com que, ou facilitar o entendimento daquele estudante. Mas a questão que eu coloco, que me incomoda, é essa passividade que essa geração está tendo de desistir, ou seja, o default, né? Ou seja, a decisão padrão é a desistência. Isso nem sempre foi assim. Em gerações passadas, e eu me incluo nessa geração, a gente não era muito assim não, quer dizer, claro que era, mas não era tanto, né? Então, quando a gente não sabia alguma coisa, isso nos incomodava, sabe? Hoje, eu vou dar um exemplo para você, assim, tentar dar um exemplo mais claro, nesse tempo que tenho aqui no vídeo, que é o seguinte, imagina se você está lendo um texto, se alguém te oferece um texto, por exemplo, de Aristóteles, né? Você pega um texto aí escrito por um filósofo antigo e tal, você vai perceber que quando você lê o primeiro parágrafo, você vai se sentir um imbecil, porque você vai ter uma dificuldade enorme de entender aquele primeiro parágrafo, né? O primeiro parágrafo. E aí, o que é que acontece invariavelmente? Quando você... E aí eu estou te dando esse exemplo, mas vamos por exemplo, da Bíblia Sagrada, por exemplo, né? Um maior dos best-sellers da humanidade. Se você for ler a Bíblia, independente de qual religião e tal, mas você vai ver que a linguagem da Bíblia não é uma linguagem coloquial, não é uma linguagem, né, que você precisa de uma certa interpretação, é uma linguagem rebuscada. E muita gente olha ali e diz, não entendi, isso não é para mim, né? E aí desiste do entendimento, desiste do conhecimento que tem por trás daquele texto. Por quê? Porque a primeira situação, mediante um obstáculo, é desistir. E essa geração que a gente vem acompanhando é uma geração que eu costumo dizer geração da desistência. Já nascem desistindo e continuam desistindo a vida toda. Um exemplo bem claro é que você sabe, quando você estava estudando ou quando você, enfim, lá no seu colégio, na sua faculdade e tal, tinha disciplinas que você não gostava. Vamos colocar as disciplinas básicas lá do núcleo comum ali de ensino fundamental, ensino médio. Tem português, tem matemática, tem geografia, história, né? Essa é filosofia, sociologia. Tem determinadas disciplinas que
é comum você pegar e encontrar algum estudante, eu odeio matemática, eu odeio português, eu odeio inglês, eu odeio geografia. Mas por que odeia? O odiar significa dizer que você está rejeitando o conhecimento, não é? Então, por que você odeia? É isso que me incomoda e que me inquieta muito. Você odeia porque você não conhece. E na hora que você não conhece, passa a odiar porque você desistiu do fato de querer conhecer, não é? E aí, o que é que a gente tem experimentado para corrigir isso? Ninguém vai na fonte, né? E isso não, eu não quero, pelo amor de Deus, não quero dizer que está errado, não. Mas o que é que a gente tem tentado corrigir? Onde nós temos tentado corrigir? Nós temos tentado corrigir não a causa, mas o efeito. Então aí entram metodologias ativas, entra conhecimento lúdico, entra aprendizado significativo, um monte de coisas, um monte de técnicas, tecnologias, metodologias que na verdade funcionam. E aí eu não vou questionar aqui essa questão se funciona ou não funciona, mas elas estão aí. Só que elas trazem sempre, em vez de tentar recuperar o que foi perdido, e o que foi perdido de fato foi a vontade de aprender, foi a incomodação pelo simples fato de não saber. Percebe? Eu costumo chamar isso, e eu vou inclusive defender um TCC na licenciatura em matemática, agora no final do ano, sobre exatamente essa tese, que eu chamo de sangue nos olhos. Ou seja, a gente precisa, mesmo que em doses homeopáticas, passar a acreditar que o problema não está somente em quem oferece o serviço de ensino, na escola, na família, nos professores, mas está também em quem procura o serviço de ensino, no demandante. Aí eu pergunto para você, nesse cenário, se você vive esse cenário em algum dos aspectos, né, cenário de ensino-aprendizagem, quando que você viu alguém, ou alguém da área de educação, indicar que o problema está no estudante? E quem fala que o problema está no estudante é extremamente criticado, até mesmo porque fala muito de forma, vamos dizer assim, muito contundente, tentando excluir a sua responsabilidade. Todos nós temos responsabilidade. E quando eu digo todos, né? Todos os agentes, incluindo os demandantes do serviço, que são os estudantes. Então, ninguém ensina nada para ninguém se alguém não quiser. Então, essa pessoa que está recebendo a informação, se ela não quiser receber, ela não vai receber. Mas então eu tenho que motivar. Não! A motivação está dentro de cada indivíduo. O que você pode fazer é tentar fomentar de alguma forma essa motivação, mas não motivar. Porque não tem como. É impossível. Você motivar alguém, você tenta ligar uma chave, tenta alcançar algum botão, né, para poder dar aquele tchan, dar aquele curto-circuito na pessoa. Mas muitas vezes a gente abre mão de tentar fazer isso, pegando pela mão, tentando fazer o lúdico. Então, imagina o seguinte, eu vou dar um exemplo na minha área, que é matemática. Muitos trabalhos, muitas coisas dizem, vamos ensinar matemática trocando o chapeuzinho, né? Botando o narizinho de palhaço, tocando um violão. Por quê? Porque precisa dar significado ao aprendizado. Precisa mesmo. Legal. Show de bola. Mas, para além disso, é preciso que a gente estimule o nosso estudante a se incomodar em não saber. Eu não sei matemática, então matemática não é para mim. Não. Eu não sei português, então português não é para mim. Não. Se você não sabe, se incomode por não saber. Tenha sangue nos olhos, brio, né? No sentido de... no caso lá de, vamos colocar oração, identificar uma oração subordinativa, adjetiva, direta. Cara, eu tenho só que identificar isso. As pessoas já definiram o que é, as regras já estão postas, eu só preciso aplicar as regras. Não é possível que isso não me incomode pelo fato de eu não saber.
Não é possível. Né? E se isso não me incomoda, então existe alguma coisa que precisa ser ligada dentro de mim para que eu possa passar a me incomodar por não saber. E obviamente esse vai ser o meu motor. Vai ser o meu motor, que aí sim, aí podem vir os aprendizados significativos, as metodologias e tal, que eu vou receber muito bem, porque eu já me inquietei. Enquanto isso não acontecer, acredito eu que os esforços que fazemos vão continuar sendo em vão e essa geração vai continuar sendo a geração da desistência. O que é que você acha? Comenta para mim e me ajuda a pensar um pouco sobre isso. Forte abraço. Tchau. Fica com Deus.